Olá e seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui a gente fala de Photoshop, de Lightroom e Capture One. Hoje eu vou dar uma dica do Lightroom que pouca gente sabe. Chama-se Match Total Exposures. É uma ferramenta quase escondida que equilibra as exposições quando você tem variações de diafragmas mais claros ou mais escuros. Vamos ver lá no Lightroom. Olha, eu abro aqui as fotos das bicicletinhas e eu tenho várias exposições diferentes, desde a mais escura até a mais clara. Dentre essas exposições, eu tenho que escolher qual delas é a que me parece, pelo menos, mais apropriada para gente ter como exposição base, a principal, né? Nesse caso, eu acho que uma dessas duas, talvez essa um pouquinho mais escurinha, seja a exposição ideal. Eu quero que essa que está mais clara e essa que está mais escura, que todas fiquem iguais a essa que eu escolhi. Para fazer isso, eu teclo G, Command All, para selecionar todas elas, e a partir dessa que é a mais selecionada, eu vou equilibrar todas as exposições. Para isso eu vou usar uma tecla de atalho. E a tecla de atalho é Command, Alt, Shift, M de média. Command, Alt, Shift, M. Como vocês podem ver, olha lá, ficou todo mundo igual. Todas as exposições estão exatamente a mesma. As claras ficaram um pouquinho mais escuras, as escuras um pouquinho mais claras, e todo mundo ficou igual, né? Então isso é muito bom, porque quando eu tenho uma variação de exposição por algum motivo, ou a câmera estava ligada ao auto bracketing, ou porque eu mesmo variei. Nesse caso da bicicleta, eu variei a exposição propositadamente. E aí eu quero que todas fiquem iguais, e é fácil fazer dessa forma. Vamos ver um segundo exemplo, onde eu tenho uma série de fotos de prédio, também a mesma situação, mais escuros, e mais claros. A diferença aqui é que os mais claros estão muito mais claros, estão absolutamente estourados. Vamos ver como é que o Lightroom lida com essa situação. O mecanismo é o mesmo. Eu vou dar uma olhada em todas elas, escolher uma que eu acho que seja a melhor exposição, acho que é essa, e se eu quiser, eu ainda posso dar uma arrumadinha, olha. Eu vou deixar um pouquinho mais escuro, só para ficar um pouquinho mais denso, e essa daqui é a minha exposição alvo. Eu quero que todas fiquem iguais a essa. Mesma mecânica, tecla G, todas selecionadas, a que eu quero que seja a minha base, a mais selecionada, Command, Alt, Shift, M, e ele vai e faz a média. Vamos ver como é que ele lidou com isso. Primeiro, a mais escura, a segunda mais escura, aquela que foi a nossa base, a mais clara, outra mais clara. A terceira mais clara já tem uma diferença muito grande. A gente já vê nos amarelos, nos azuis, que o Lightroom não conseguiu recuperar, porque ela estava muito estourada. A última, então, eu imagino que deva estar um desastre, como realmente está, né? A recuperação é impossível, porque são muitos diafragmas de diferença, o alcance dinâmico não é suficiente, e essa foto estava tão estourada que o Lightroom não consegue trazer informação aonde realmente não existe. Um terceiro exemplo que é bem bacana é do oposto. É quando você tem uma foto muito escura e você quer clarear ela com esse método. Olha só como a gente faz. Dentre essas todas, eu acho que a melhor exposição é essa. Vou lá para a minha biblioteca, seleciono todas as outras e Command Alt Shift M. M de média, não esquece. E aí ele deu uma equalizada em todo mundo. Essa equalizada que ele acabou de dar é uma equalizada que, nas áreas mais escuras, como a gente vai ver aqui, o ruído acabou aparecendo de uma forma muito gritante. Porque quando você clareia áreas muito escuras de fotos digitais, aparece muito mais ruído. Se eu for ver a foto base, aquela que a gente começou, deixa ele dar uma carregada aqui, vocês vão ver que ela tem muito menos ruído originariamente do que aquela foto que foi clareada. Então, esse é o segundo problema. O primeiro é, quando as fotos estão muito estouradas na área clara, ele tem dificuldade de recuperar. Quando as fotos estão muito escuras na área escura, ele recupera, porém às custas de aumentar substancialmente o grão da imagem, o que não é uma boa ideia na maioria das vezes, né? Esse grão é quase inusável nesse caso. E vamos ver um último exemplo,
que é um exemplo de uma objetiva manual. Mesmo processo, olha, seleciono todo mundo, procuro qual a foto que eu acho que deva ser a minha base, uma, duas, três, quatro, acho que essa foto é a boa, tecla G para ir para o grid, Command, Alt, Shift, M, e ele não faz. Ele não faz. Basicamente, ele me dá uma mensagem de erro, e essa mensagem de erro, apesar de ser meio difícil de decodificar, ela está me dizendo o seguinte: não há números. Essa objetiva era uma objetiva Zeiss, manual, com foco manual, que eu estava usando numa câmera digital. Porém, por ser uma objetiva manual, ela não passa informação eletronicamente para a câmera e não há metadados. Logicamente, o Lightroom não consegue ler os números, ele não sabe que o diafragma sofreu uma variação. E aí ele não consegue fazer nada. A mensagem de erro aparece sempre que você usa uma câmera cuja objetiva não mande informação de metadados para a própria câmera. E aí não tem o que fazer, você vai ter que tentar arrumar essas exposições manualmente, o que é muito pior e muito mais chato. Então são 3 problemas: objetivas manuais que não têm metadados, quando a foto está escura demais, uma das fotos que não seja a base, e quando uma das fotos está clara demais, que também não seja a base. Se você gostou, assine o meu canal e volte a me ver. Tem muito mais dica para você aqui nesse canal do YouTube. Até lá!